Hello, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, que é um vídeo super esperado aqui do canal, vocês me pedem muito no Instagram, eu vou explicar como funciona o método PBL e eu vou explicar isso baseando no método que a gente tem lá na minha faculdade. Eu sei que tem algumas faculdades que são um pouco diferentes, variam o número de tutoria, às vezes chamam de nomes diferentes, mas no geral é isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, ele tá dividido em algumas partes, eu vou explicar certinho e no final eu vou responder algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram, numa caixinha que eu abri. Então assistam até o final e se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e compartilhar com os amigos. No método PBL, a gente tem dois tipos de matérias. As matérias transversais, que ficam com a gente o semestre inteiro, e as matérias horizontais, que ficam com a gente por um período de 5 a 7 semanas. As matérias horizontais são as unidades curriculares. E as matérias transversais são HMC, Habilidades Médicas e Comunicação, IEC, Integração Ensino-Comunidade e SI, Seminário Integrador. Essas unidades curriculares são tipo cadeiras, mas dentro delas você tem duas divisões, as aulas práticas e as tutorias, que se interrelacionam. As tutorias são feitas em pequenos grupos de 7 a 9 pessoas e elas também têm várias avaliações, não só a prova. Além disso, a gente tem dois momentos, a abertura e o fechamento, ou seja, elas ocorrem 2 vezes por semana. Na abertura, a gente lê a situação problema, a gente vê quais palavras que a gente não conhece, a gente levanta as palavras-chave e a gente faz um brainstorm, ou seja, um toró de ideias, que basicamente é o que a gente acha que vai estudar naquele momento. Então a gente faz um resumo escrito e com base nesse resumo escrito a gente descobre quais são os objetivos de estudo. Os tutores que estão lá junto com a gente na sala vão direcionando para que a gente não fuja muito do tema a se discutir. A gente também tem o coordenador ajuda o professor nesse momento e o relator escreve no quadro. Depois da abertura a gente fica com 2 dias para estudar. E então a gente volta para o fechamento, onde a gente vai discutir o conhecimento que a gente adquiriu nesses dias, vai fazer um resumo oral do que a gente teve e então a gente faz as avaliações e feedback. A gente tem avaliações entre pares, que é com a pessoa do lado geralmente, a autoavaliação e a avaliação do professor. Então a gente tem o feedback, que é basicamente uma avaliação da tutoria e da situação problema que a gente faz em grupo em voz alta. As aulas práticas a gente também faz elas em pequenos grupos de cerca de 20 pessoas e antes da parte prática a gente geralmente tem uma mini aula de 20 a 30 minutos ou no caso de anatomia eu já cheguei a ter 1 hora de aula porque a aula em si é mais comprida. As minhas aulas têm em torno de 1h40 até 2h30. Então, depois dessa apresentação do conteúdo por parte dos professores, a gente tem a parte prática, que são basicamente as experiências de bioquímica, ou a vista das lâminas nos microscópios para histologia, ou também em biocel a gente fazia alguns relatórios. A professora fazia uma lista de questões no quadro e a gente tinha que ir lá na biblioteca, pegar um livro e responder. Para anatomia a gente também via as peças e os cadáveres. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a gente tem 3 unidades curriculares por semestre. Nessa última unidade curricular que eu tive no primeiro período, que foi a UC3, a gente também começou a fazer as apresentações da aula de histologia. A aula de histologia era que eu comentei que elas faziam a aula bem certinho, bem bonitinho, e então a gente ia para as lâminas. Nessa última unidade curricular, elas passaram um roteirinho e dividiram a gente em grupos de 4 pessoas. Então em cada aula vinha um grupo e apresentava o conteúdo. A gente tinha que procurar o conteúdo, trazer as referências, mostrar lentes, fotos de lente, imagens ilustrativas e fazer uma apresentação de slides para mostrar tanto para as professoras quanto para os alunos. Então, basicamente, a gente tinha que correr atrás do conteúdo, correr atrás do nosso conhecimento e passar ele para todos os nossos colegas. E daí as 2 professoras de histologia ficavam lá assistindo e daí elas davam um feedback pra gente no final. Às vezes corrigiam alguma coisa que a gente tinha falado errado ou complementavam algum conteúdo, mas no geral foi bem legal. Sinceramente, eu acho que foi incrível porque eu não gosto de assistir 20 minutos de aula, meia hora. Honestamente, pra mim já é demais, eu tenho muito sono. E com isso, eu tive a impressão que eu consegui aprender mais, então eu gostei mais. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que para as aulas práticas e para a HMC, algumas vezes a gente tem que fazer o estudo prévio. Basicamente, os professores liberam o cronograma do semestre inteiro para saber o que a gente vai ter nas aulas e tudo mais, e se precisa ou não precisa de estudo prévio. Daí eles passam as referências que a gente precisa procurar, a gente tem que chegar nas aulas com o conteúdo já meio que estudado. Em anatomia, nesse período, a gente teve que fazer isso, e a princípio a gente se
desesperou muito, foi bem engraçado, porque na nossa primeira semana de aula a gente já tinha que saber o conteúdo dos ossos e a gente não tinha tido nenhuma aula de anatomia. E daí a gente falou com os veteranos vieram, apresentaram tudo pra gente, mostraram, foram com a gente no laboratório, mostraram todos os ossos e tudo mais, e ensinaram a gente, basicamente. E daí, quando a gente chegou na aula, a gente viu que não precisava de tanto desespero, porque os professores não cobravam tanto assim. Eles geralmente estão dando a aula e daí eles chegam e perguntam, tá, que vocês, qual acidente ósseo é aquele? E daí fica meio que assim, pra ser uma aula mais dinâmica e pra gente não só ficar passivamente ouvindo o que eles estão falando sem questionar. E isso é bem legal, particularmente eu acho interessante, só é difícil fazer isso no prévio, né, porque nem sempre a gente tem tempo. Até porque a gente tem 2 aberturas por semana, ou seja, na teoria a gente tem que estudar o tempo todo. E isso é meio corrido, né? Nem sempre dá certo. Mas eu acho bem interessante a ideia do estudo prévio. É tipo aquela ideia da aula invertida. Gente, pra quem não sabe o que é a sala de aula invertida, eu fiz um post lá no Instagram explicando tudo. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, então corram lá pra ver. No PBL a gente também tem os estudos dirigidos e os estudos independentes. No estudo dirigido a gente vai pra faculdade e fica estudando lá, e daí a gente tem que dar um nome às 8 e às 11h30 da manhã pra contar presença. E a professora que colhe o nome, geralmente ou é uma tutora ou uma professora das aulas práticas, e ela tira dúvidas caso alguém tenha. A gente também tem as aulas de atualização, que são aulas de aprofundamento ou complementação do conteúdo que a gente está vendo na UC. Bom, gente, nessa parte do vídeo eu vou responder algumas das perguntinhas que vocês mandaram lá na caixinha que eu abri no Instagram. A primeira é: você sente que consegue de fato aprender o conteúdo? Sim, porque o PBL no seu cerne, assim, sou eu estudando conteúdo ativamente. Então eu consigo aprender o conteúdo muito mais do que eu, Letícia, aprendo assistindo uma aula, por exemplo, porque vamos supor que durante a aula eu absorva 15% da informação. Estudando por conta, indo atrás do conteúdo, eu absorvo pelo menos uns 60, 70, depende do assunto e tudo mais, entendeu? Então, pra quem tem o método tradicional de ensino, você geralmente tem que assistir a aula e depois estudar o conteúdo. A gente estuda o conteúdo direto. Você considera mais difícil? Sente falta do método tradicional? Cara, eu acho que talvez seja um pouco mais complicado sim. Principalmente porque é alguma coisa nova, então você tem que se acostumar, se adaptar, fazer a sua rotina nova em torno desse novo método de ensino. Mas não, eu não sinto falta do método tradicional. Pra quem gosta de aula tradicional, não estranha muito? Eu particularmente acho que todo mundo estranha um pouco no começo, porque é diferente. Mas se acostuma. Eu sei que, por exemplo, eu tenho amigas que não gostam do método mesmo a gente estudando por ele, porque ele requer que você esteja num estudo constante. No método tradicional, embora assim seja recomendado que você estude constantemente também, você não precisa, porque você não precisa demonstrar saber em todas as aulas o conteúdo, sabe? Então, acho que talvez tenha ficado um pouco confuso de explicar, mas eu sei que tem bastante gente que, tipo, no método tradicional passa o semestre inteiro ou o bimestre inteiro de boa e daí estuda na semana de prova. No PBL a gente não consegue fazer isso, propriamente dito, né? A gente tem que estudar semanalmente, o que é muito bom levando em consideração a frequência de estudos e tudo mais, porque daí a gente divide bem o conteúdo, porque a gente já tem a obrigação de estudar de qualquer jeito, sabe? Então, é mais difícil, mas é mais fácil. Como se preparar bem para a tutoria? Os professores tutores fazem muitas perguntas? Cara, os professores tutores não fazem perguntas, os professores tutores ficam praticamente em silêncio. Assim, não vou dizer que eles não fazem perguntas, às vezes eles fazem, mas eles têm o papel de direcionar basicamente o nosso conteúdo, porque eles sabem tudo que a gente precisa estudar, eles têm um papel que eles ficam na mão com todo o conteúdo que a gente precisa saber, que o grupo da tutoria precisa saber naquele momento tutorial. Então, o papel deles é puramente e simplesmente direcionar a gente pro conteúdo que a gente tem que ter. Eles não perguntam muita coisa, não. É mais um bate-papo do grupo com relação ao que a gente estudou. Se preparar bem pra tutoria é basicamente você ver os objetivos de estudo e estudar. Às vezes, procurar mais uma referência, mais uma fonte e tudo mais, pra você ter um pouco mais de noção. Mas na tutoria também, no momento tutorial, a gente geralmente tira as nossas dúvidas como grupo. Por exemplo, eu não sei o papel da GLUT4. E daí, no momento tutorial, a gente fala sobre isso e daí eu falo, gente, eu não entendi isso, alguém pode me explicar? E daí eu explico.
Se o professor tutor sentir que a explicação tá incompleta ou sentir que tá errada, ele vai lá e fala, ó, é bem assim, é mais pra isso, isso e isso. Não é tão difícil quanto parece, eu juro. É legal, eu gosto bastante. Eles dão um assunto e vocês têm que estudar absolutamente tudo sobre. Não é muita coisa? Sim, é muita coisa se a gente tivesse que estudar todo o assunto, mas não, a gente não precisa estudar todo o assunto. A gente precisa estudar as partes mais relevantes pro momento que a gente se encontra na faculdade. Por exemplo, tem coisas que pra gente, no primeiro período, por exemplo, são muito aprofundadas, então não faz sentido a gente saber, porque a gente acaba estudando mais pra frente. No PBL a gente tem o que a gente chama de ensino em espiral. Basicamente a gente tá sempre vendo os conteúdos e aprofundando e revisando em todos os períodos. Então a gente nunca vê só uma vez um conteúdo, sabe? A gente vê várias vezes. Daí, como eu comentei no story anterior e como eu já tinha dito anteriormente, a gente tem os objetivos de estudo, então eles direcionam bastante mesmo o nosso momento tutorial. Eu vou ver se eu acho algum aqui para mostrar para vocês. Eu achei um objetivo. Compreender a degradação oxidativa dos aminoácidos. Onde, porquê, destino, local, ação e consequência. Outra coisa que eu acho que eu não comentei é que geralmente os nossos objetivos têm a parte biológica e tem a parte psicossocial. Então, por exemplo, dessa SP, esse objetivo que eu falei agora foi o biológico. E daí tem o objetivo psicossocial, que é identifique as causas para a desnutrição infantil no Brasil. Na UC2, que foi a unidade curricular que a gente falou sobre embriologia, todos os objetivos psicossociais foram muito legais. Era a minha parte favorita de estudar e geralmente a gente estuda isso por artigos científicos, por plataformas tipo Google Acadêmico ou PubMed. Só tem faculdades particulares? Não. A UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, foi uma das primeiras do país a implementar o método PBL para medicina. E agora, eu lembro que tinha saído uma lei do governo que todas as faculdades de medicina têm que ter alguma parte que seja de metodologia ativa. A FPP é a única de Curitiba que adota? Sim, a FPP é a única que é full PBL, mas a PUC é bem mista e a Federal é um tanto mista. A UP e a FEPAR eu não sei direito. Eu sei que eles são tradicionais, assim. Foi muito difícil reaprender a estudar, porque é um pouco diferente do ensino tradicional, né? É bastante diferente do ensino tradicional e, cara, não. Porque eu estudo praticamente do mesmo jeito que eu estudava antes, que é basicamente ler e fazer resumo. Então, pra mim, não mudou muito. Além das monitorias, quais aulas vocês têm? Eu não tenho aula de monitoria. Os monitores estão presentes em todas as minhas aulas práticas para ajudar a gente, mas a gente não tem uma aula propriamente dita de monitoria. Geralmente no final da UC, eles têm, na última semana, os monitores fazem uma revisão, mas não é necessariamente uma aula. Eu tenho aula de tudo, na verdade, mas eu tenho principalmente a aula do método tradicional, que eu acho que é o que a Studying You me perguntou, que é a aula de atualização. Como você sabe se estudou tudo certo? Porque na hora da discussão, a gente fala tudo que a gente precisa saber e a gente discute o assunto. Então, se você aprendeu, você sabe o assunto, sabe? Você sabe falar sobre. É o jeito mais fácil de ver que você aprendeu o assunto, ver se você consegue explicar. Você tem mais facilidade por ter estudado pro vestibular em casa sozinha? Cara, eu acho que sim. Pra mim, estudar não é uma coisa tão diferente do normal, sabe? Correr atrás do meu estudo. Então, pra mim, não faz tanta diferença. Como é a visita nas UBSs? Agora, no primeiro período, a gente foi nas UBSs e tem áreas dentro da UBS, né? Por exemplo, farmácia, vacina, as consultas médicas, tem as consultas com o dentista e tem a recepção. Daí a professora botava cada aluno em um lugar. Eu fiquei na farmácia, fiquei no dentista e eu acompanhei uma consulta médica. Daí, basicamente, a gente fica ali parado, plantado, em silêncio, assistindo. Mas alguns médicos, alguns profissionais explicam pra gente como funciona e tudo mais, é bem legal. Você tem a sensação de que não aprendeu tanto quanto assistindo uma aula? Não. Porque tem gente que assiste a aula e lembra daquele conteúdo pra sempre. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu lembro de uma parte do conteúdo, eu tenho uma visão geral do conteúdo na aula. Eu preciso, de todas as maneiras, estudar o conteúdo. A única diferença é que no PBL eu pulo essa parte de assistir a aula, eu vou direto estudar o conteúdo. E eu gosto bastante. Então, não, definitivamente não. Eu acho que a gente tem uma mania de ser muito apegado ao professor dando o conteúdo na nossa mão e a gente não é muito ativo na nossa busca do conhecimento. E daí o PBL muda isso, faz a gente ser o protagonista na nossa busca do conhecimento. E eu gosto bastante disso. Então, gente, já respondi todas as perguntinhas que eu tinha selecionado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha ficado bem explicadinho. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo.